Crimes Reais, Episódio 1, Aileen Wuornos, a Dama da Morte. Atenção! Alerta de gatilho. Este episódio contém relatos reais de violência, inclusive sexual, podendo não ser apropriado para todas as pessoas. Rochester, 29 de fevereiro de 1956. Nascia Aileen Carol Pittman, filha biológica de Diana Wuornos e de Leo Dalo Pittman, e irmã de Kate Pittman. No dia de seu nascimento, seu pai estava preso e alguns anos depois ele foi acusado de violentar e matar uma criança de apenas 7 anos de idade. Ele acabou se matando na prisão e Lynn nunca o conheceu. A sua mãe biológica, Diana, abandonou as crianças quando ela tinha apenas 6 meses de idade. Os 2 filhos ficaram sob a responsabilidade dos avós maternos, Laura e Brita Wuornos. Os avós teriam graves problemas com o alcoolismo e mantinham uma disciplina muito rígida com a criança, batendo muito em Lee. Além disso, há relatos de que ela teria sido violentada pelo próprio avô e por amigos do avô, e quando ela contava essas histórias para a família, ela apanhava ainda mais. Lynn foi uma criança com poucos amigos e, com apenas 10 anos de idade, ela teria começado a se prostituir em troca de alguns trocados e de cigarro. Ela teria mantido relações inclusive com seu irmão Kate e teria sofrido diversas humilhações públicas. Sua infância foi marcada também pelo consumo de diversos tipos de drogas. Aos 12 anos de idade, ela descobriu que os seus pais de criação, na verdade, eram avós biológicos da criança. Isso aumentou ainda mais a revolta da menina. Aos 14 anos, ela foi vítima de estupro de um pedófilo que morava próximo de sua casa e acabou engravidando. Durante a gravidez, ela ficou em um abrigo para mães solteiras e após o nascimento do filho, ele foi entregue para adoção. Pouco depois disso, sua avó, que ela considerava como mãe, faleceu e o avô, totalmente descontrolado, acabou expulsando os netos de casa. A partir de então, ela passou a morar na rua, dormindo em carros abandonados e numa barraca que ficava numa mata próxima da sua casa. No inverno, ela chegou a dormir em cima da neve. Aos 15 anos de idade, ela resolve sair de onde ela cresceu e começa a pegar carona em troca de favores sexuais. Ela se mantém através da prostituição e também do cometimento de pequenos delitos, se juntando às conhecidas gangues de motoqueiros da época. Aos 20 anos, em 1976, ela fixou residência na Flórida e continuou se mantendo com a prostituição e com o cometimento de pequenos delitos. Na época, ela recebeu a notícia de que seu irmão Kate teria falecido de câncer, piorando ainda mais o seu comportamento. Pouco tempo depois, o seu avô também tirou a própria vida. Nesse mesmo ano, ela conheceu Lewis Grates, o dono de um clube de iate com quem ela se casou, mas o casamento durou muito pouco, já que ela teria acertado ele com a própria bengala. Depois disso, ele conseguiu uma ordem de restrição contra ela e o casamento foi anulado. Logo depois disso, ela comete o seu primeiro delito grave, tendo sido capturada pelo cometimento de um assalto à mão armada. Ela recebeu uma pena de 3 anos de detenção e teria ficado na cadeia até os 27 anos, o que aumentou ainda mais o seu consumo de álcool e de drogas. Quando saiu da cadeia, ela ficou em Daytona Beach e em uma boate local ela acabou conhecendo Tyra Moore. Logo elas começaram a namorar e foram morar juntas. Elas chegaram a morar em quartos de motéis e também em um trailer. Mesmo com relacionamento sério com Tyra, ela continuou exercendo a prostituição e cometendo pequenos delitos para manter o casal. Em janeiro de 1986, ela foi presa com o nome de Lori Grotti, acusada de roubo e obstrução da justiça. Em 30 de novembro de 1989, ela cometeu seu primeiro assassinato, tendo matado Richard Nelory, de 51 anos, encontrado em 13 de dezembro em uma floresta, com 4 perfurações de tiro .22, enrolado em um tapete. Todos os seus pertences foram roubados e o seu veículo foi encontrado 12 dias antes do corpo em Ormond Beach. Em 1990, sua segunda vítima foi David Spires, de 43 anos. Ele foi encontrado em 1º de junho de 1990 em um depósito de lixo com 6 perfurações de bala. Todos os seus pertences foram roubados e o corpo foi encontrado nu, somente vestindo um boné de beisebol. Logo depois, Charles Cascado, um funcionário de rodeio de 40 anos, foi a terceira vítima de Lee, encontrada em 6 de junho de 1990. Seu carro foi encontrado em Marion. A quarta vítima foi Peter Simmons. Ele desapareceu no dia 7 de junho de 1990 e o seu corpo nunca foi encontrado. Somente o seu veículo foi encontrado um tempo depois, com os vidros quebrados e sujos de sangue. A quinta vítima foi Troy Burris, de 50 anos.
encontrado no dia 4 de agosto de 1990 com 2 perfurações de tiro em um parque em Ocala, na Flórida. Seu veículo foi encontrado a 12 quilômetros do corpo. A 6ª vítima foi David Humphreys, ex-chefe de polícia de 56 anos, desaparecido em 11 de setembro de 1990. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, com 7 perfurações de 22. Seu veículo foi encontrado uma semana depois. A última vítima foi Walter Antônio, de 62 anos, encontrado com 4 tiros e vestindo somente as meias, em 19 de novembro de 1990. Seu veículo foi encontrado 5 dias depois. Os crimes eram cometidos aparentemente sem premeditação e sem muito cuidado. Após o cometimento dos delitos, ela costumava a empenhar os objetos roubados, deixando nos formulários locais as suas impressões digitais. Posteriormente, essas impressões digitais foram essenciais para o desenrolar das investigações. O padrão das vítimas eram homens entre 40 e 65 anos, baleados com um revólver calibre 22 e que estavam transitando em estradas de uma mesma região. Todos esses elementos levavam a crer tratar-se de uma serial killer. Um tempo depois dos assassinatos, as duas se envolveram em um acidente de carro. Moradores locais que teriam visto esse acidente foram até elas para perguntar se queriam alguma ajuda, mas elas se negaram e saíram do local, levantando algumas suspeitas. Quando o socorro chegou, elas já não estavam lá, mas o carro foi verificado e a polícia identificou que ele pertencia a Piri Simmons, que estava desaparecida há algum tempo. A polícia começou a acreditar que uma das duas poderia ser a assassina procurada. Os moradores que viram as duas saindo do carro forneceram as informações para a realização de um retrato falado. Por incrível que pareça, esse retrato falado horroroso foi essencial para o desenrolar das investigações. Com a divulgação do retrato falado na imprensa, a polícia começou a receber algumas informações importantes. Uma delas, uma pessoa informou que teria alugado um trailer para 2 mulheres de nome Tyra, Moore e Lee. Uma outra pessoa, proprietária de um motel, disse que acreditava que as duas teriam trabalhado no local, dizendo que uma se chamava Tyra e a outra se chamava Susan Blahovec. Outra ligação dava notícia de que as duas tratavam-se de Tyra Moore e Lee Blahovec, sendo essa última uma prostituta em paradas de caminhões. Isso demonstrou que a assassina estava utilizando vários nomes para se esconder, entre eles Susan Blahovec, Kemi Marsh Green e Lori Grotti. Com a informação dos nomes, a polícia começou a procurar nas lojas de penhores da região para ver se essas pessoas teriam comparecido ao local. E com o cruzamento de dados, eles começaram a perceber que, apesar dos nomes distintos, todas elas tinham as mesmas impressões digitais, confirmando as suspeitas iniciais. A caçada começou em 5 de janeiro de 1991 e no dia 9 de janeiro, policiais infiltrados conseguiram prender Aileen em um pub que se chamava Last Resort. Eles utilizaram um mandado que já tinha sido expedido contra Lori Grotti. Como os policiais ainda não tinham todas as informações necessárias para concluir as investigações, eles não divulgaram que teriam prendido a suspeita dos assassinatos. A própria Lee não sabia que ela estava sendo investigada por esses crimes. Ela acreditava que a prisão teria ocorrido pelo cometimento dos delitos mais leves que ela estava acostumada já a responder ao longo da vida. Alguns dias depois, Tyra também foi capturada e começou a colaborar com as investigações em troca de uma imunidade. O objetivo dela era realizar ligações telefônicas para Lee para que a assassina pudesse realizar algum tipo de confissão que ajudasse nas investigações. No início, Lynn tentava tranquilizar a Tyra, dizendo que não estava sendo acusada por nenhum assassinato. Mas Tyra, desesperada, dizia que não queria ser presa por um crime que teria sido cometido por Lynn. Em determinado momento, Lynn, percebendo o que estava acontecendo, acabou confessando os crimes e disse para Tyra ficar tranquila, que se precisasse fazer qualquer coisa para livrar ela faria, e que Tyra também poderia fazer qualquer coisa para livrar a própria pele. Uma das informações mais importantes capturadas nessas interceptações telefônicas foi o endereço de um depósito onde Lynn teria escondido vários pertences das vítimas que foram mortas. O primeiro julgamento foi pelo assassinato de Richard Nelory. Ela admitiu que teria matado ele, mas disse que o fez em legítima defesa, já que ele teria levado ela para um lugar ermo sob o pretexto de fazer um programa sexual, mas teria agredido-a e ameaçado a matá-la. Em reação, ela teria dado tiros nele. A alegação era razoável em relação a algumas vítimas, inclusive o próprio Nelory, já que ele teria sido condenado há um tempo atrás a 10 anos por crimes sexuais.
Outro argumento apresentado pela defesa é de que Lynn teria feito inúmeros outros programas com várias outras pessoas e nenhuma delas teriam sofrido qualquer tipo de violência, o que reforçaria a tese de que ela só teria matado em legítima defesa. A acusação sustentava que a tese não poderia ser acolhida, tendo em vista que havia um padrão de comportamento de Lynn em relação a outras 6 vítimas, sendo muito pouco provável que todas elas teriam sido feitas em legítima defesa. Durante o julgamento, Tyra chegou a testemunhar contra a ex-companheira, dizendo que ela teria lhe contado sobre os assassinatos e acrescentando que, quando ela contava isso, ela não apresentava nenhum tipo de desespero ou remorso. O julgamento ganhou uma repercussão gigantesca e, ao longo do tempo, a própria Lee começou a se envolver naquele espetáculo midiático e começou a confessar uma porção de crimes como forma de ganhar os holofotes da mídia. No final do julgamento, em janeiro de 1992, ela foi condenada pelo homicídio de Richard Nallory. Durante o seu julgamento, ela esperneou e gritou: "Sou inocente, fui estuprada, espero que vocês também sejam estuprados", afrontando o júri que no dia seguinte iria definir sua pena. Ela recebeu a pena de morte por cadeira elétrica. Posteriormente, ela sequer respondeu aos demais processos, tendo declarado-se culpada de todos os outros homicídios. Ela chegou a receber mais 5 penas de morte e só não foi condenada pelo assassinato de Peter Simmons porque o corpo nunca foi encontrado. Como já foi dito, o caso ganhou uma repercussão enorme e Aileen foi considerada a primeira mulher serial killer da história recente. Algumas pessoas começaram a desconfiar das investigações, já que começou-se a especular que vários envolvidos nessas investigações estariam negociando os direitos autorais sobre a história. Ventilou-se que a própria Tyra estaria recebendo algum dinheiro pelo tema. Na oportunidade, vários investigadores foram afastados para evitar qualquer tipo de nulidade. Ela ficou 14 anos no corredor da morte e apresentou várias histórias conspiratórias de que agentes estatais estariam realizando tortura sônica contra ela para que ela parecesse louca. Neste período, todos os seus recursos foram negados e já no final ela mesma já acabou demitindo o próprio advogado e começou até a sabotar alguns testemunhos que poderiam ajudar. Os envolvidos na sua defesa estavam acreditando, na verdade, que ela estava fazendo aquilo porque ela não aguentava mais ficar no corredor da morte e queria que a sentença fosse executada o mais rápido possível. Ela chegou a confessar os crimes e pedir desculpa para as vítimas e familiares, dizendo que estava confessando que não queria morrer como uma mentirosa. Ela deu uma última entrevista a Nick Broomfield. Nessa entrevista, ela se negou a falar sobre os crimes propriamente ditos, mas insistiu que havia uma conspiração dos agentes da investigação, dizendo que eles já sabiam que ela era responsável pelo homicídio desde a primeira oportunidade, mas que deixaram aquela situação se desenrolar para que ela pudesse cometer outros homicídios e se criasse um personagem para que a história fosse vendida para filmes, livros e até para que seja utilizada para fins políticos e eleitorais. No final, ela, irônica, agradeceu à sociedade por ter ferrado a vida dela e por ter condenado à execução uma mulher que teria sido estuprada. A última cartada da defesa foi alegar que ela não estava em sua perfeita situação mental para ser executada. Entretanto, o governador Jeb Bush, que estava em campanha para a reeleição e utilizava a execução como capital político, nomeou às pressas uma junta com 3 psiquiatras que chegaram a atestar a sanidade dela. A execução aconteceu em 9 de outubro de 1992, às 9h47 da manhã, horário local, por injeção letal. Suas últimas palavras foram: "Sim, gostaria apenas de dizer que estou navegando com uma rocha e voltarei. No Independence Day, com Jesus. 6 de julho, como no filme. Nave mãe e tudo, eu voltarei." Seu corpo foi cremado e as cinzas foram jogadas embaixo de uma árvore na região onde ela cresceu em Michigan. Sua história posteriormente rendeu vários documentários e filmes, sendo o mais famoso dele Monster, Desejo Assassino, que rendeu o Oscar de melhor atriz para Charlize Theron. Aileen foi considerada como tendo uma personalidade psicopata, alguns analistas apontando que ela sofria de transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade antissocial, agravados pelo histórico de infância de abuso sexual e pelo trabalho na prostituição. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixe nos comentários aí outros casos midiáticos que vocês gostariam que a gente fizesse o vídeo. Beleza? Valeu!